Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Eu estava ponderando a respeito de uma informação que eu encontrei na internet e, coincidentemente, ela estava em consonância com algumas conclusões pessoais que eu já havia tirado observando a sociedade como um todo. Tem um cara que chama Jack Donovan, ele é um masculinista. Alguns consideram como parte da direita alternativa. Ele rejeitou durante certo momento esse rótulo, principalmente depois daqueles ataques em Charlottesville, mas o que mais me chamou a atenção foi o posicionamento dele em relação às eleições de Donald Trump e Hillary Clinton. Ele apoiou provisoriamente Hillary Clinton, e a justificativa dele foi muito interessante. Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos da América se tornaram um lugar em que o homem perdeu o seu lugar. E votar no Donald Trump, fazendo com que ele ganhe, apenas serviria para mascarar as falhas do sistema. E eu já tinha pensado nisso quando as pessoas me pedem nas minhas redes sociais para ajudar em algum tipo de projeto, combater algum tipo de lei misândrica, fazer algum tipo de votação, etc. Eu geralmente ajudo pela camaradagem, né? Porém, eu percebi que Jack Donovan estava correto. Eu posso dar um exemplo, vamos contextualizar para que tudo fique mais claro. Vamos usar o exemplo da alienação parental. A gente vence as feministas na questão da revogação da lei da alienação parental. Ela já é uma lei que na prática não é tão efetiva. O processo se estende por anos, é um desgaste emocional tremendo, muitas vezes a alienação é bem sucedida e quando há vitória é uma vitória muito modesta. Os homens, entre aspas, vitoriosos, conseguem muitas vezes apenas voltar a ver os seus filhos de 15 em 15 dias. O que eu considero uma tremenda humilhação. Isso é um opróbrio para a masculinidade e para a paternidade. A mulher comete um crime contra o homem, o processo se estende por anos, ele fica 1, 2 anos sem ver o seu filho, tempo irrecuperável, e quando ele vence, entre aspas, o processo, em vez de a mulher perder a guarda dos filhos, o que é o minimamente aceitável, ou ir para a cadeia, lembrando que um homem desempregado vai preso, mas uma mulher que planeja uma vingança e usa a criança como ferramenta, né, nunca vai ver o sol nascer quadrado. Aí eu vejo na internet pais bradando vitória quando eles conseguem ver novamente os seus filhos. Eu entendo, eles querem ver a criança, matar a saudade. E para quem não vê o filho nunca, uma vez por mês já é, entre aspas, uma vitória. Só que esse tipo de coisa serve apenas para mascarar os problemas da sociedade. Se eu te dissesse o seguinte, velho, eu vou comprar um carro, eu vou usar esse carro vai ser de total posse minha, mas você vai pagar a conta. Você ia falar que eu tô louco, eu pirei, que isso é um absurdo. É exatamente isso que acontece na questão da paternidade. Se o pai paga, a guarda fica com ele. Se a mãe quer o filho para ela, ela tem que sustentar sozinha. Ah, mas você ajudou a fazer. Esse tipo de argumento é usado só na hora de pagar. Se ele ajudou a fazer, ele tem que também ajudar a criar. Mas não, o que conta é a pensão. E esse é um dos exemplos das inúmeras facetas horríveis do ginocentrismo na nossa sociedade. Vamos tentar usar de franqueza, eu não quero ofender nenhum inscrito, mas se a gente parar para pensar, as pessoas que estão na causa masculina, a gente vai ver padrões muito claramente observáveis. A gente vê homens que perderam tudo no divórcio, a gente vê pais que não conseguem ver os seus filhos, a gente vê uma quantidade grande de incel em negação que usa o rótulo MGTOW. Eu não critico esse grupo, pelo contrário, já fiz vídeos defendendo, mas a gente nota que existe uma deficiência em habilidades sociais, em habilidades de cortejo, e o indivíduo, por não conseguir ter êxito ao tentar ficar com uma mulher, ele acaba encontrando esses subfóruns e se envolve nas comunidades masculinas. Em última análise, todos esses casos têm um ponto em comum, que é alguma coisa que levou sofrimento para a vida do homem. Antes de eu tomar Red Pill, eu passei por relacionamentos ruins, não foi um só, também tive relacionamentos bons.
Só que é muito difícil você plantar a semente da verdade na cabeça do indivíduo que não viveu nada de ruim, principalmente o homem. Você vê que as mulheres se preocupam com todas as causas femininas, ainda que elas não conheçam uma única mulher sequer que, por exemplo, tenha sido violada sexualmente, mas elas lutam ferrenhamente por seus direitos. Elas são reivindicativas. Os homens não, sempre se calam, não lutam pelos seus direitos. Alguns sofrem e continuam defendendo as mulheres e esse modelo falido ocidental no qual nós estamos inseridos. Então a gente vê que para o homem decidir lutar, embora isso esteja melhorando, realmente ele tem que passar por algo muito ruim. Qual que é a conclusão que eu tiro disso? É a mesma do Jack Donovan. A situação tem que piorar demais da conta para a gente conseguir acordar uma quantidade ainda que seja a minoria dos homens para ter formação de massa crítica. Qualquer vitória que não seja uma vitória significativa pode servir apenas para mascarar as deficiências do sistema, né? Esse exemplo da alienação parental é um deles. Aí o cara ganha uma causa na justiça para poder ver o filho de 15 em 15 dias, acha que está tudo bem e não tem uma revolução cultural verdadeira. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que não é bom essa quantidade de leis misândricas? Porque a situação tem que destruir a vida de uma boa parcela dos homens para que a gente consiga, de fato, ter uma mudança significativa. E não essas micro batalhas, né? Porque a situação tem que mudar radicalmente. Essa lei de pensão alimentícia, por exemplo, é um verdadeiro absurdo. É uma lei que surgiu na época que a mulher não podia trabalhar. A guarda unilateral é um verdadeiro absurdo. A questão, né, de violência doméstica e expedição de medidas protetivas. Eu não estou nem falando das falsas, né? Estou falando das verdadeiras. Uma mulher às vezes sofre algo assim e o cara é expulso da própria casa ou paga pensão para uma mulher que não tem filhos. Se você é a favor disso, por que a gente não vê um homem sequer agredido ficando com a casa que a mulher conseguiu antes do casamento recebendo pensão dela? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse sistema inteiro está completamente falido. A gente nota também, aproveitando o gancho do assunto, quero comentar algo que tem acontecido nas redes sociais, que é o apoio de uma parcela da comunidade masculina ao palitão, né? Se é que vocês entendem o que eu quero dizer, lá no Afeganistão. Eu não concordo com esse apoio, eu acho que isso, na verdade, revela um desespero dos homens que não suportam mais esse sistema. Isso é compreensível, isso não é fruto do machismo, ao contrário, é fruto da misandria da discriminação contra o homem, que tem feito, né, os jovens e até alguns homens mais velhos tentarem obter refúgio para encontrar um pouco de paz interna e espiritual no meio desse pandemônio que a gente tem visto. Eu não concordo com essas ideias extremas, principalmente falar isso publicamente, eu vou dizer o porquê. No momento, infelizmente, estamos de mãos atadas. O que a gente pode fazer é entrar no modo Ghost, seguir o seu próprio caminho e a gente vai tentar aí acordar os homens. A única coisa que pode ser feita agora é disseminar a Red Pill e a verdade para a gente conseguir ir construindo o nosso exército, para quem sabe um dia, talvez, conseguir uma mudança significativa. O outro ponto que eu acho que é válido dizer, toda vez que você expressa opiniões radicais publicamente, você impede que um homem que não passou por nada ruim desperte, né? Ele vai ver o seu discurso radical, ele nunca passou por nada ruim, ele não tem conhecimento de como funciona a sociedade, as varas de família, a mente feminina, ele acaba se afastando, então é um tiro que a gente dá no próprio pé. Alguns até falam lá da seita bigodista, né, da Alemanha, que varreu a degeneração daquela época, só que aquele que não pode ser mencionado, no tocante a ginocentrismo, ele era um gado master, a gente sabe disso, pelos discursos, pelo que é dito no livro Sexo Privilegiado, do Martin Van Creveld. A gente nota que o problema de falsas acusações na época da caça às bruxas, onde não havia feminismo, foi um problema muito similar com o que a gente está vivendo hoje em dia. Ou seja, sempre que a sociedade der à mulher a oportunidade de fazer o que elas têm feito hoje em dia, elas farão, independentemente de feminismo ou não. Então o feminismo ele é parte do problema, né? Então, enfim, eu acho que eu queria trazer essa reflexão para vocês. A situação vai ter que piorar demais para melhorar.
Não busquem refúgio e esperança em movimentos radicais, porque o ginocentrismo é inerente a praticamente todas as sociedades desde o início da humanidade, e o progresso ele é para frente. Agradeçamos ao feminismo por mostrar aos homens esse problema e vamos tentar combater o ginocentrismo daqui para frente e não daqui para trás. O que vocês acham disso, pessoal? Concordam, discordam? Você acha que vale a pena deixar a situação piorar muito ou vocês acham que essas pequenas batalhas que a gente vence ajudam? Ou você acha que elas podem piorar e apenas esconder, como disse Jack Donovan, as falhas do sistema? Comenta aí embaixo sua opinião. Não fique pregando radicalismos na internet, porque isso afasta possíveis novos adeptos e a gente que sai perdendo. Valeu, se inscreva e até a próxima.